Velhos amigos das galderiadas, sem destino e sem sentido. De agora em diante, quem quiser matear comigo, passa lá em casa e há de ser bem recebido. Já plantei horta, ajardinei, fiz cercado, rancho cuidado, pro gaúcho é uma teteia. É o novo ninho pra onde levo os meus carinhos, e passo as noites namorando a mulher véia. E passo as noites namorando a mulher véia. Programa Clarim Campeiro chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer a todos os ouvintes, os que nos mandaram artes, os que nos ligaram, os que estiveram conosco ouvindo o programa Clarim Campeiro. Agradecemos também os patrocinadores que estiveram conosco e dizendo a todos que na voz do tempo, o vai e vai do vento, que conta a história, que une as gentes, que move a morte, que vela a vida, que é voo e voz. Um grito foi eco, foi voo no vento, foi voz do Rio Grande. E o grito do bravo, na voz do minuano, espalhou-se pelo pago e perpetuou-se no tempo. Este é o Rio Grande, aqui do sul, da terra tosca, de frutas frescas, dos ventos fortes, do céu azul. Este é a 4ª região tradicionalista, é o movimento tradicionalista, é o movimento dos tradicionalistas. Um abraço a todos, um bom sábado e um bom final de semana e uma boa camperiada a todas as pessoas que estão fazendo parte deste grande evento tradicionalista no nosso Alegrete. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta e Esco GD. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2020, e a temperatura aqui na Praça Osvaldo Aranha é de 38 graus. Satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região.
E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados neste horário do meio-dia até 13h. Hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. E o Cidade Rural tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso da produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, agora são 12h06. Senhores e senhoras, o programa de hoje vamos falar sobre o protagonismo do grupo das mulheres produtoras rurais de Alegrete. E também estaremos falando sobre as dificuldades do plano diretor de Alegrete com as técnicas que estarão conosco no programa. Me acompanha no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Gilberto, hoje a tua fala é bem pequena porque nós estamos com um time aqui de produtoras rurais. Está conosco no estúdio as senhoras Carmen Lúcia Trindade, Hilda Maria Monteiro e também Ana Lúcia Ador, que nós vamos falar sobre o grupo de produtoras rurais de Alegrete. Tu tem 1 minuto para te manifestar, Gilberto, antes de começarmos. Tu viu a facerice do Camargo? Me disse que hoje eu tô reduzido. Tá bem. Tá bem, Paulinho. Bom dia a todos, bom dia aos 20, bom dia à mesa. Em primeiro lugar, Cíntia, eu quero mandar um abraço, que a semana passada eu não consegui mandar um abraço pro Nelci Leonardo e o Sombra, e para o Jorge Luiz Fernandes, que é o Tiba. Os dois são patrulheiros. Deixaram os 50 quilômetros que pertencem a Alegrete na estrada do Caverá um brinco. Nós vamos a 100 por hora aí. Eu sei que o Sombra e o Timba tinham uma programação de começar lá no Tigre, Jacaquá, e vim saindo aqui no Duraznal e terminando no Caverá. Se lá daquela outra região que eles fizeram, deixaram como ficou, só as patrolas, ali no Caverá só foi as 2 patrolas, não precisou nesta vez botar pedras e cascalho, porque a prefeitura vem fazendo isso ao longo dos últimos 2 anos, então, mas a estrada ficou um brinco. Um abraço para vocês. Nerci, eu não sei onde é que vocês estão, eu sabia que depois do Caverá, que isso, lá no Caverá já faz umas 2 semanas que eles terminaram ali, eles iam lá pelo fundo do Guaçuboi, do Itaporoló, lá pro lado do Paulinho Fleck, e no fim do Silvestre lá.
Parabéns então, para eles. Parabéns. Tomara a Deus que vocês tenham condições de fazer esse trabalho que vocês fizeram ali no Caverá. E digno de tirar foto, porque também quero dizer para aquele pessoal aqui do Ianduí aqui, que agora eu lembrei que é ali que eu vou ali para Conceição, do Adão Faraco até a ponte do Ianduí, ali tinham 3 piscinas no passado, era um incômodo, tirei muitas fotos, e agora estou passando lá, e o trabalho que fizeram, aí tem umas lavouras aí que prejudicavam a estrada, a culpa era daquelas lavouras, passei ali, vi a sarjeta, o desaguador das estradas, muito bem feita, é de tirar foto. Eu cansei de tirar foto e botar nas mídias por aí. Como eu não estou na turma da associação, não estou na turma das estradas particularmente, eu fico acanhado, mas é de tirar foto e mostrar o trabalho. Um abraço para vocês, Sombra, e para todos os patrulheiros, para todo o pessoal da infraestrutura. Um grande abraço para vocês. Seguimos então, Gilberto, 12h09, para quem ligou o rádio agora, você está ouvindo o Cidade Rural. Senhoras produtoras, como surgiu o grupo das produtoras rurais de Alegrete? Boa tarde. O nosso grupo é um prazer aqui estar representando o grupo das produtoras, junto com a Carmen Lúcia e a Ana Lúcia. Esse grupo começou em 2001, quando nós tivemos aqui em Alegrete muita insegurança no campo. E o grupo das mulheres foi de extrema importância neste período, porque foi elas que foram para as ruas e se organizaram e conseguiram estancar aquele problema de invasões de terras e tudo mais que estava havendo aqui na cidade. Organizaram, inclusive, os homens né, para reagirem e tomarem uma posição diante daquela situação de completa insegurança que nós estávamos vivendo na zona rural. Bom, desde lá, esse grupo nunca se perdeu, né? Ele vem se fortalecendo. E, nesse último ano, nós conseguimos, com o grupo das produtoras, eleger a nova diretoria do Sindicato Rural de Alegrete, o que nos orgulha muito. Temos agora o Luiz Plastina Gomes, engenheiro agrônomo, na frente da nossa entidade e com o respaldo das produtoras rurais. Importante esse protagonismo, não é mesmo? Porque a gente geralmente vê o homem à frente e a mulher sempre com uma atividade secundária, mesmo que ela esteja acompanhando o esposo, não é mesmo, gurias? E a gente vê, vou chamar já de gurias, né? E a gente vê o protagonismo e a força que se tem de tudo isso. E eu gostaria que cada uma falasse também, não sei quantas vocês são mais, deve ser elas devem estar nos ouvindo, mas neste momento vocês estão as representando, vocês como representante, né, do trabalho lá de fora, que a gente chama do trabalho da campanha, daquele trabalho que não é só, que nem a gente estava comentando, de cozinhar, vai muito além disso, né? Então eu gostaria que vocês falassem como é que vocês tomaram a frente, né, para que a nossa sociedade também saiba que nós temos mulheres em Alegrete, e nem só aquelas que temos em todo o estado, em todo o Brasil, em todo o mundo, que também tem o seu protagonismo. Sim, o movimento surgiu em 2001 e é um movimento com um número grande e participativo das mulheres, mas não são apenas produtoras, são mães, esposas, filhas e produtoras rurais que trabalham no seu dia a dia. E eu não sei se vocês lembram, só para fazer um flashback aqui, daquele manifestação que a gente fez no Calçadão, todas nós de camisetas, paz e produção, e as mulheres tomaram o calçadão, nós éramos um número muito grande, saiu em toda a mídia na época, e os homens a cavalo na boca do calçadão. Foi um movimento muito importante, que a gente conseguiu assim fazer com que a comunidade acordasse para a questão, na época, das invasões de terra e insegurança, que até hoje nós temos no campo, né? E desde então o movimento fez várias atividades e eventos, inclusive. Teve um evento no CTG Farroupilha, outro no Cassino, foram vários. E, naquela época, no CTG Farroupilha e no Cassino, nós lotamos com presença de políticos importantes na época no CTG Farroupilha, que o tema daquela época no CTG foi sustentabilidade. E onde surgiu e começou a surgir a questão
da preservação do bioma pampa. Então, ali nós tivemos palestras, depois nós tivemos uma palestra muito boa no cassino também, o cassino lotado de produtoras, sobre o bioma pampa, onde a gente começou a querer fazer com que a comunidade despertasse que o nosso trabalho, a gente estava, na verdade, como hoje já surgiu e já foi reconhecido, inclusive na mídia, a gente preserva o bioma pampa. A pecuária, ela preserva o bioma pampa. O boi, quando pasta, a saliva do boi, quando ele pasta, ele dá a bocada no pasto, ele faz com que aquele pasto desenvolva mais rapidamente do que se tu estivesse roçando o campo. Então, por isso, a importância da pecuária com um manejo sustentável, óbvio, para a questão da preservação do bioma pampa. Então, assim, foi um trabalho que começou e já sempre surgiu forte, sabe? Assim, é um movimento que já nasceu forte. E a gente teve a reunião que a Hilda Maria fez com a Casa Rural do movimento, depois ela pode explicar tudo que surgiu desta reunião. E o movimento, assim, a gente tem vários temas que a gente quer trabalhar, que depois eu posso falar, e que acho que a gente só veio a somar, né? Eu acho que a Hilda poderia contar da reunião com a Casa Rural, que foi muito boa e muito participativa. Eu quero só dar um depoimento assim, Você disse que o movimento começou muito forte. Eu não vi até hoje, quando pessoas sérias que se propõem, se nós igualitar uma turma de homens e uma turma de mulheres, eu duvido, e quero ver ainda, um movimento mais forte do que das mulheres em comparação com o homem. Porque, e isso que você falou lá em 2001, eu não lembro a data, mas um abraço, me lembrei, na hora que a senhora estava falando, e ainda me lembrei do seu Arsênio. Um abraço para ti, Arsênio, e para Cecília. Um ano que estávamos de cabeça baixa, produtor de arroz, o Arsênio pegou um grupo de mulheres, saiu daqui, foram lá em Uruguaiana e fecharam a Ponte Uruguaiana. Uhum. E o Arsênio sempre conta isso, eu não lembro a data, não lembro o ano, foi ali pelo final de 2000, início de 2000, eu não lembro, 99 por ali, um grupo de mulheres foi lá. Então, o movimento das mulheres é isso mesmo. Vou deixar a Cíntia para elas, mas sempre é forte e sempre é bom. E isso vem da essência da mulher. Parece que está adormecido, mas não é mesmo, gurias? Quando vê, elas surgem e fazem um arrastão. Nosso grupo está muito forte. O nosso grupo vem forte, vem fazendo curso junto, trabalhando junto. A gente é muito unida e muito coesa em tudo. São 12 horas e 16 minutos. Para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com Hilda Maria Monteiro, Carmen Lúcia Trindade e Ana Lúcia Ador. Dona Hilda, como é que foi essa questão, essa reunião com a Casa Rural, como a Carmen estava falando? Nos últimos anos, o Senar tem muitos cursos, né? Isso aí é de conhecimento. E todo produtor, no momento que ele faz uma venda de um produto, vai uma porcentagem para o Senar e volta em cursos e coisa que é para melhorar tanto o conhecimento do produtor como dos funcionários rurais. Bem, esses cursos, nos últimos 3 anos, têm tido uma presença massiva feminina, o que começou também a nos chamar a atenção. Em Alegrete, as produtoras rurais, mulheres que estão à frente dos seus negócios rurais, atendendo elas mesmas os seus estabelecimentos, e elas estão ávidas de conhecimentos. Então, elas participam e são tremendamente interessadas, né, em aprender. Estão ali, é muito interessante participar desses cursos e a gente tem trazido os nossos funcionários, quer dizer que nós participamos, nós mulheres participamos dos cursos e trazemos os nossos funcionários que participam conosco, aprendem junto conosco, né, o que os professores do Senar têm condições de nos ensinar. E isso tem sido tremendamente proveitoso para o nosso negócio. Tá? Inclusive, iniciamos há uns 2 anos atrás um grupo de ovinos, de ovinocultores aqui em Alegrete, com o seu Altair Pereira e o seu Gaspar Paines. Né? Bom,
deste grupo, hoje nós já somos inscritos completos 24 ovinocultores. E nós conseguimos trazer para Alegrete o projeto ATEG, que é um projeto novo do Senar, exatamente porque já tínhamos esse grupo, precisava ser reunido 30 produtores, e nós já tínhamos 24, então só precisamos conseguir mais 6 e formamos o grupo. E segunda-feira estamos iniciando pioneiramente no estado um grupo de ovinocultores que vai ter assistência durante 2 anos. Está vindo um técnico para morar em Alegrete, para dar assistência para esses 30 produtores. Tá? Ele vai ficar morando aqui, inclusive, a Ana Maria, né? Como é que é o nome? Ela está, Osório, né? Ana Maria Osório, se não me engano o nome dela. Ela vem morar em Alegrete para dar atendimento a esse grupo de ovinocultores. Então, isso aí são trabalhos que são sensacionais, e tem várias mulheres nesse grupo, e tudo tem a ver com esse grupo das produtoras, essa motivação, né? Das produtoras, quer dizer que eu acho sensacional isso, e a gente tem que levar em consideração e tem que valorizar a mulher. E a mulher, hoje, eu posso dizer, porque eu trabalho desde 1985, e eu no início, logo que perdi meu pai, eu tinha funcionários que me diziam assim: eu não aceito ordens de mulher. Tá? E hoje eu agradeço aos meus funcionários pelo respeito que eles têm comigo, pela atenção que eles têm comigo e pela coragem de trabalhar com uma mulher. Tá? Eu acho que para um homem talvez tenha que dizer isso, que eles têm muita coragem, né? De trabalharem comigo e confiarem em mim. Tá? Não sei as gurias aqui. Mas tu sabe que até hoje a gente ainda vê isso. Eu, mês de dezembro, tive um funcionário que trabalhou apenas uns dias, e ele me disse, um rapaz muito jovem, talvez por isso, me disse: mas é brabo trabalhar com mulher, não ser mandado por mulher. Eu digo: olha, acho que a tua mãe mandou em ti, não? Depende da tua visão de ótica. Não é mesmo? E nós também temos o grupo do Juntos para Competir, que já está mobilizado há 2, 3 anos, né? E também nós temos um grupo forte de produtoras que cuidam dos seus negócios, né? Que estão à frente do seu negócio, algumas juntamente com o marido, outras sozinhas, mas assim, eu acho que metade do nosso grupo é de mulheres, e acho que o ATEG também, mais ou menos metade são produtoras. E como é que está essa questão da sucessão para mulheres, gurias, na família? Como é que se vê isso aqui na nossa região? Eu nunca tive dúvidas sobre isso, né? Em casa, nós éramos duas filhas. Eu tenho uma irmã que administra a fazenda dela em Itaqui, e desde que o meu pai faleceu em 1985, eu assumi os nossos negócios, e a minha irmã junto, e a minha mãe, e nós nunca questionamos sequer essa questão. Foi isso natural, era claro. E eu tenho 3 filhas, e não sei como vai ser a sucessão, porque as minhas filhas não moram no Brasil, e isso é uma coisa que ainda está em aberto no meu caso, mas eu não vejo problema da mulher atender uma propriedade rural. Não vejo problema nenhum. Eu analiso essa questão da mulher, eu acho que da outra vez, quando eu estive aqui, eu comentei com vocês. O trabalho da mulher no campo, você passa muito, essa decisão da mulher ir trabalhar no campo, acho que você passa muito pela personalidade da mulher e pelo histórico de vida dela. Por exemplo, lá em casa nós somos 4, só estou eu trabalhando lá, porque meu irmão foi embora, trabalha nessa área rural também, mas foi para o Uruguai. E na volta ali, as minhas irmãs arrendaram, meu primo arrendou, e ficou só eu, da família, assim, dos primos ali. Então, acho que a vivência no campo da infância influencia muito esse gostar de estar no campo, de amar a natureza como os produtores amam. Nós dependemos da natureza, nós preservamos a natureza. Então, isso faz parte da personalidade, e eu acho que tem muito a ver com a educação, com a vivência do campo, que a pessoa que mora e sempre morou na cidade, vive no meio urbano, ela tem uma outra visão, sabe? Ela tem uma outra visão de preservação, ela tem uma outra visão
mais utópica, digamos assim, de preservação. Isso tu pode ver o que aconteceu com as queimadas da Amazônia. As pessoas gostam muito de opinar sem ter a vivência, sem ter o conhecimento, que é o mais grave, eu acho. Eu posso colocar uma coisa, eu acho que é uma coisa que nós devemos prestar atenção, agora está sendo muito falado no plano diretor de Alegrete, né? E eu acho que nós deveríamos integrar a área rural na área urbana, né? Como fazer isso? As nossas escolas rurais, né? É um sacrifício enorme para essas crianças irem para as escolas, porque não temos estradas, porque os nossos ônibus são precários, né? Eu tenho crianças indo para primeiro ano primário, andando 2 horas de ônibus para ir à escola e depois mais 2 horas para voltar da escola. Essas crianças vão ficar com ódio do campo, elas nunca mais vão querer morar no campo. Eu vinha conversando com a Carmen Lúcia, ela esteve na década de 70 fazendo intercâmbio nos Estados Unidos e morou numa área rural nos Estados Unidos. Tu pode contar, Carmen? Sim, isso foi na década de 70, eu morei nos Estados Unidos e morava no noroeste dos Estados Unidos. E era assim, tinha bastante pequenas propriedades que plantavam batata. Idaho é famous potatoes. Então, o que eu notava é que naquele tempo eles já tinham toda uma estrutura nas casas rurais que as casas urbanas tinham. Óbvio que geladeira, freezer, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa, tudo que tu possa imaginar. Isso anos 70. E as estradas eram todas asfaltadas. Os ônibus que nós íamos para a escola são os mesmos que já tem hoje, que tu vê nos filmes. Então, assim, há quantos anos? E a gente não tem isso ainda no nosso país. As nossas estradas são lamentáveis. Não, como que o homem do campo vai querer ficar no campo com essas estradas que a gente tem? Eram para ser todas asfaltadas. A gente tem que dar qualidade de vida para o homem do campo. Porque senão, como é que nós vamos sustentar o agronegócio? Sacrificando o homem do campo? Porque não é só o produtor que se sacrifica o homem do campo. Porque daí não vai informação. Por exemplo, lá na minha propriedade, eu não tenho sinal da Vivo, até hoje. Não tem. Eu coloquei internet, porque senão eu não me comunico. E nos dias de hoje, comunicação é tudo. Para te trabalhar, para te fazer negócio, para te pesquisar, para tudo, né? Então, acho que a gente está muito atrasado, infelizmente, sabe? O nosso país melhorou muito. Acho que as pessoas, assim, a sociedade está valorizando mais o agronegócio, está se dando conta que dependem do agronegócio, mas eles ainda não sacrificam. Ainda o produtor paga a conta. Ainda paga e vai pagar por muito tempo, porque nós é que geramos a riqueza, na verdade, vem o produto interno bruto é gerado na produção e na riqueza, mas vai evoluir, isso vai evoluir. Mas assim, eu fiz um estudo no IBGE e em 2006, 87% das propriedades rurais eram comandadas por homens e 13% só pelas mulheres. Agora, em 2017, passou 81% das propriedades rurais está comandada pelos homens e aumentou para 19%, mais ou menos, arredondando os números, para 19%. Quer dizer, houve um crescimento em 9 anos, 10 anos, de 6% no agronegócio, o comando pelas mulheres. E isso é uma evolução. Eu fui olhar as mulheres brancas e as mulheres pardas e negras. As mulheres pardas e negras, elas são maiores no agronegócio, no comando, e eu tenho visto que é um crescimento pelas mulheres. Mas como nós, assim, Cíntia, tem muitos assuntos para nós falar com essas mulheres. Sim. Nós nem entramos ainda na política do sindicato. Mas vale uma perguntinha, vale uma perguntinha. Pra gente... E nós vamos ter que trazer outro... Claro. Sobre tudo isso que vocês falaram, as preocupações daqui e dali, como é que vai ser o trabalho de vocês, que ações junto lá à diretoria do sindicato? Como é que vai ser o protagonismo de vocês? Nessa reunião que a gente teve segunda-feira, a gente levantou vários temas que a gente gostaria de trabalhar. Claro. E como eu estava falando em qualidade de vida no meio rural, a gente já tem alguns temas que a gente quer trabalhar na questão da qualidade de vida do homem rural. Por quê?
porque a gente gostaria de levar palestras de nutrição. Por exemplo, o nosso homem do campo não planta um pé de alface. Não planta. Gente, eles não têm conhecimento de nutrição. Então, a gente gostaria de começar já que a gente não tem o domínio de mandar fazer uma estrada asfaltada, né? A gente não tem como fazer uma estrada de qualidade agora, tá? O nosso município está melhorando algumas estradas. Enfim, é um município muito extenso, então é difícil manter todas 100%, né? Enfim, então a gente gostaria, assim, de conseguir, através do Senar, cursos, palestras, assim, a ver nutrição, hortifruti granjeiro, sabe? Assim, que o pessoal aprenda. A Hilda Maria comentou que se a gente conseguisse, através dos polos, colocar... que o problema é que os nossos polos não fazem a criança se interessar por esses temas. Tipo assim, como cuidar de uma horta, como plantar uma horta, como ter um pomar, como fazer a saúde através de uma nutrição melhorada. Não só arroz, feijão e carne e massa, como o nosso homem do campo está acostumado a se alimentar. Eu lá em casa, eu faço um trabalho com eles, olha, a gente precisa comer verdura, fruta. Não é só carne, a carne é importante, a carne é uma proteína essencial para a saúde humana, mas a gente vê que existe pouco conhecimento do homem do campo nessa questão. Então, a gente quer fazer um trabalho, não sei se a gente vai ter... ser bem recebido, né? Porque isso não depende de nós, depende da vontade dessas pessoas. E a gente gostaria que eles despertassem para uma melhoria de vida deles mesmos, que não está na nossa mão, sabe? Não pode, as coisas têm que ser despertadas. E aí, quando a gente conversou, eu e a Hilda, assim, talvez através da educação dessas crianças a gente consiga, aos pouquinhos, plantar uma semente, que ela leve para suas famílias, que as famílias despertem. E realmente, isso é um dos trabalhos. Eu tenho uma lista aqui, se tu deixar, tu vai cansar. Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que marcar um programa de 1 hora só para elas. Nós estamos dividindo o programa de meia hora para um grupo e não tem espaço. Eu agora me preocupei, me senti pequeno agora aqui na... já pensou a meia hora, né? Mas nós vamos agradecer a presença de vocês. Venham num outro momento para a gente falar mais sobre essas ações. Se quiserem vir com mais outras produtoras, interessante a gente dividir todo esse conhecimento, passar a expertise de vocês, e também a gente começar a acelerar cada vez mais. O programa serve para isso, com essa questão que a gente se preocupa muito, que é a questão da associação. Quem vai ser o nosso jovem? Quem vai ser as nossas produtoras daqui a um tempo? Não é mesmo? Então, a gente agradece, venham, daqui mais uns 30 dias, a gente não pode demorar muito, verdade, né? Nós estamos o seguinte, nós estamos com pouca, como é que eu vou dizer assim, muitos assuntos para tratar, importantes. Com vocês é um programa de 1 hora, nós vamos dizer que nós só demos o trailer, só o início da transporte. E nós vamos ter que fazer um programa só com vocês, para ter espaço para conversar, coisa e tal. É muito interessante, o programa nosso hoje está novo, né, Cíntia? Apesar, né? Tem 3 meses. 3 meses nesse horário. E nós não temos, nós trouxemos aqui o pessoal do Vinos uma vez, trouxemos o pessoal do Leite uma vez. E não veio mais, aí nós estamos tentando dividir, mas o espaço é pequeno. Nós vamos ter que, tudo bem, o outro dia... Aí deixaram aqui a dica: curso de manejo de ovinos de 16 a 19 de fevereiro e também de soldador rural de 17 a 19 de fevereiro. Inscrição do sindicato? Sindicato Rural, sim. Sindicato Rural, quem se interessar, então, manejo de ovinos e soldador rural. Mais alguma outra informação dessa semana? Não, cursos nesse mês? Hoje, a gente vai ter que deixar os outros assuntos pro próximo programa, como o lixo rural também, que a gente quer debater e quer colocar e quer pedir um apoio da nossa prefeitura, porque é um assunto muito importante que ninguém está conseguindo controlar, nada de ação. Não existe nenhuma ação, né? Então a gente já surgiu no núcleo das produtoras lá da associação esse tema,
a Thaís Lopa que levantou e a Fátima também apoiou e a gente também. Mas, enfim, são tantos assuntos e nós, embora sejamos bastante, mas a gente tem que ir pro campo trabalhar. Então, assim, a ação na cidade, às vezes, fica difícil, né? Conciliar todas, reunir todas. Umas estão trabalhando, outras estão... Uma pode, outra não pode, né? É que como o deslocamento do homem do campo é grande, né? E devido às estradas demora, a gente não consegue. Eu gostaria de deixar o convite para todas as produtoras rurais, que nós estamos nos reunindo sempre na segunda-feira, a partir das 4h30 da tarde, lá no Sindicato Rural, para um chimarrão, troca de informações, troca de ideias, e para nos conhecermos, enfim... Estão todos convidados para essa reunião todas as segundas-feiras no Sindicato Rural de Alegrete. E eu quero colocar o seguinte para vocês: como vocês se reúnem toda segunda-feira, se vocês têm um assunto de 2, 3 minutos, 5 minutos, alguns assuntos todos os sábados, vocês podem mandar, ou podem ligar, podem interagir. Não ficam só nos aguardando o dia que nós vamos ter o espaço por 1 hora. Vocês botam essa agenda porque o programa é do rural. E passa pelo, eu tenho dito desde o primeiro, passa pelo rural, no nosso desenvolvimento de Alegrete passa pela prefeitura, pelo prefeito, passa pelo sindicato rural como segundo espaço, porque é rural, quer dizer, passaria primeiro para o sindicato, porque o desenvolvimento rural, e vocês fazem parte disso, estão juntos, então está às ordens todos os sábados. Muito obrigada. Vamos agradecer a presença da Hilda Maria Monteiro, Carmen Lúcia Trindade e Ana Lúcia Ador, representantes do Grupo de Produtoras Rurais de Alegrete. 12h34, Paulinho Camargo, Cidade Rural tem a força de... Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Planejar é o caminho para realizar. Simples e econômico. Conheça os benefícios e faça um consórcio John Deere. Com o crédito contemplado, o consorciado pode realizar a compra do seu produto John Deere de sua preferência, contando com a garantia de entrega e com o suporte que só o consórcio direto de fábrica oferece. Tire suas dúvidas e planeje seu futuro com a Alvorada Sistemas Agrícolas. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Cidade Rural, 12h37 para quem ligou o rádio agora. A temperatura é de 38 graus na Praça Oswaldo Aranha. Vamos mudar a pauta. Falaremos sobre o plano diretor na sequência, que nós já viemos aí há 3 semanas, não é mesmo, Gilberto, falando sobre este assunto. E hoje está aqui conosco no estúdio Juliana Marquesan, ela é arquiteta e vem aqui representando a RIT Empreendimentos Imobiliários. E também está conosco a Gláucia Cordeiro dos Santos. Ela é assessora documental para regularização de imóveis urbanos e rurais. Gilberto, tem alguma informação antes das gurias falarem? Eu tenho aqui, me mandaram uma mensagem
Eu sempre digo, quando a mensagem é assinada, eu posso dar um nome. Né? Sim. Então, a Yara assinou uma mensagem aqui dizendo assim, ó, nossa estrada de Alegrete Silvestre, lá no Fundo Silvestre, está ficando muito bem feita, apesar da difícil situação do município. Obrigado, Gilberto, pela atenção. Yara, não é para mim que tu tem que agradecer, porque você pediu lá atrás para mim articular junto com a prefeitura. Na verdade, eu fui falar na prefeitura e já estavam tudo organizado para fazer o serviço, então não fui eu, não precisa agradecer para mim. Eu que agradeço a sua contribuição. Também quero falar aqui, em seguida que eu falei que ficou boas estradas ali no passe, Íria Guedes, um abraço para você, Íria. Ela ligou que até o corredor dos Rocha, aqui quem vai para Casa Preta, até o corredor dos Rocha fica bom, está patrolado. Mas na sequência do corredor dos Rocha até a Casa Preta, diz que tem muito buraco, a prefeitura não tem ido e precisa uma atenção especial aí do pessoal da infraestrutura. Então, está aí feito. Obrigado, Íria, por nos dar estas informações. Certo, então, continuamos com o nosso assunto, Gilberto. As técnicas estão aqui para falar, né, naquela sequência que nós já vimos falando, sobre as dificuldades que temos aí do plano diretor. Gilberto participou de algumas reuniões, vocês também estavam presentes, eu estava presente na última, e a gente nota e verifica que tem algumas coisas ainda a ajustar. Eu não sei, Gilberto, tu tem alguma pergunta? Não, assim, ó, o mais é para o ouvinte entender. O plano diretor está a caminho, o plano diretor foi feita uma licitação, está sendo aprovado, é uma empresa especializada de fora que está fazendo, e tem que ser, porque aqui nós não temos uma empresa especializada para fazer, então já foi feita algumas audiências públicas, o plano diretor está saindo. Só que um grupo de pessoas tem me ligado, e entre eles eu digo o Carus, que a cidade, a comunidade tem que participar mais sobre o que vai ser aprovado ou não, que isso vai passar na Câmara. De um lado, a gente pode imaginar que nós, povo, estamos um pouco atrasados para criticar o plano, mas esta é a verdade, que o plano tem que ter seu início, tem que ter, e nós temos que criticar antes de ser aprovado na Câmara. Criticar construtivamente, quer dizer, colocar as dificuldades. Nós estamos aqui para colocar as dificuldades hoje. Já esteve aqui já o Carus falando, já teve o Adão Faraco a semana passada, e agora vocês que são técnicas do dia a dia. Muitas vezes o dia a dia, Glaucia, não nos dá o diploma de doutor, mas nos dá o conhecimento autodidático, que vale muito mais. É só fazer uma questão uma tese que a gente passa assim. Então, o dia a dia, o trabalho do dia a dia nos dá o conhecimento, que esse conhecimento a gente passa a ser uma autodidata. E é assim que eu te vejo, Glaucia. Muitas vezes eu te chamo de doutora, por causa do trabalho que tu faz, que é coisa. Isso aí só para o povo entender. Aqui nós temos também a Juliana, que é a arquiteta, né, Juliana? Então, vamos discutir as dificuldades e eu vou deixar para vocês falar. Bom, o meu trabalho ele está mais voltado à regularização de imóveis urbanos e rurais, a regularização na prática. Eu tenho tido uma certa dificuldade com relação de imóveis urbanos e rurais, porque existem normas que às vezes elas são divergentes entre o que pode ser registrado e o que pode ser aprovado pelo município. Então, esse plano diretor, nós esperamos que ele faça um consenso entre os dois institutos, o que é aprovado e o que pode ser registrado, o que pode ser aprovado, porque eles não estão coincidindo as normas, as normativas, as leis. Bom, um exemplo mais prático que eu tenho com relação a isso é os desmembramentos, que é a área que eu mais atuo, com relação ao limite de desmembramento e alíquotas que estão sendo cobradas, digamos assim,
num excedente acima de 2.500 metros quadrados, uma compensação de 15% do total da área para o município, ou criar um imóvel neste percentual e doar para o município. Então, isso é uma das coisas que deve ser realmente revisadas, porque, inclusive, há divergências de entendimento entre o que está no plano diretor e o anexo 9 do próprio plano diretor. E no ano passado foi aprovado um decreto confirmando que essa área seria de realmente uma avaliação de ITBI. Isso onera muito o contribuinte. Por quê? Porque se nós formos fazer um cálculo do que ele gasta para aprovar um projeto de desmembramento, registrar, é muito caro. Não é caro, são despesas e taxas com previsão legal. Mas se incidir esta taxa, eu já tive clientes que disseram assim, não, isso não, então eu prefiro vender e quem quiser que compre do jeito que está. Mas isso gera, nós temos no município vários vilas ou bairros irregulares. Essa dificuldade, essa previsão de legislação para isso, ela amplia isso, ela torna mais difícil a regularização dos imóveis e ela amplia essa questão da irregularidade dos imóveis dentro do município. Então, eu acho que agora é o momento de nós sentarmos e analisarmos estes casos específicos. Nós formamos uma comissão, cada um que tem um ponto de vista diferente, uma parte técnica, uma parte documental, uma parte jurídica, para nós tentarmos fazer esse apoio à empresa que está fazendo a revisão do plano diretor. É claro que a gente não vai conseguir colocar tudo lá dentro, mas de forma mais generalizada nós vamos conseguir colocar boa parte do que o município precisa, né? Porque agora ele vai ser aprovado agora. Se não, agora é a hora da gente se manifestar, mesmo que um pouquinho atrasado, digamos assim, que já houveram audiências, mas não foi aprovado ainda. Quer dizer que dá tempo da gente... E quando for na Câmara, vai ter audiência lá na Câmara, vamos nos chamar, vai ter um outro momento, né? Então nós estamos provocando, quer dizer, nós estamos um pouco atrasados porque a gente fica um pouco descansado. Sim, mas vai ter um momento para nós... Oportuno para nós nos manifestarmos. Nós estamos alertando, eu acho que nós estamos no tempo certo também. No tempo certo, Embora que as pessoas pensem, já foi feito. Não foi feito ainda. Não, pessoal, dá tempo. Dá tempo para nós... eu acho que essas adequações, elas têm que ser feitas com o pessoal que trabalha na área, que cada um tem um conhecimento e uma vivência específica. Isso vai agregar, nosso conhecimento, vai agregar a empresa que vem de fora, né, para colocar todas essas adequações ali dentro, porque não adianta criar um plano que não tenha essas previsões do nosso dia a dia, das nossas necessidades. Depois de aprovado, não adianta. A Glaucia lá dizer, eu queria isso, mas não tem. Então, a hora é agora. É verdade. Juliana, como é que consiste a tua parte? Bom dia. Eu trabalho na parte da construção civil, né? Eu trabalho numa empresa que, trabalhando com prédios em altura e outras, e também desmembramento, a Glaucia nos dá um grande auxílio lá. Então, o que a gente está fazendo, formamos essa comissão, como a Glaucia falou, cada um analisa dentro das suas dificuldades. E a gente, a partir das reuniões que já foram feitas anteriormente, desde o ano passado todo, houveram reuniões com a empresa ou sem empresa, para a gente poder analisar o material que eles nos enviam. Embora ainda não tenhamos conseguido a minuta completa do que vai ser proposto no plano diretor. Bom, a partir disso, né, a partir da análise do que eles estão propondo, dessa parte que eles nos mostraram, a gente encontrou alguns pontos que a gente imagina que não estão bem adequados à nossa realidade, né, dentro do que eles estão propondo.
Bom, como a gente sabe, a gente tem um problema crônico em Alegrete, que é a questão da enchente, né? Então, todo ano tem... Esse ano não teve, que teve seca, mas praticamente todo ano tem enchente, a última foi terrível. Então, a gente gostaria que tivesse um estudo grande, né, mais profundo nessas áreas de enchente. Por exemplo, tem algumas áreas que eles estão permitindo a construção até de 6 pavimentos, em áreas alagáveis. Então, esse foi um ponto que a gente notou e vai pedir para eles revisarem. De várias áreas, né? Então, são várias coisas com relação ao zoneamento que, talvez, com uma vivência mais cotidiana na cidade, a gente conseguisse ajustar melhor, para se adequar melhor no momento que vai ser construído e como as pessoas vão estar morando, vivendo lá. Então, é importante que esteja adequado com a realidade. Outra coisa também são as zonas de interesse ambiental, né? Estou falando sobre zoneamento, primeiramente, que eles permitem construções nas zonas de interesse ambiental. As zonas de interesse ambiental são zonas perto dos rios, além dos 30 metros que a legislação permite, mas que fazem parte da biodiversidade, formam um ambiente para as espécies e tudo mais, e também estão sujeitas ao alagamento. Então, a gente gostaria de pautar que não se construísse, que não fosse permitido, no máximo que houvesse um parque ou alguma coisa nesse sentido que trouxesse essas áreas ricas, né, em natureza, para as pessoas aproveitarem de forma consciente e tudo mais. Aí, falando sobre os índices construtivos que eles estão propondo, né? A princípio, assim, na zona central, eles estão querendo colocar índices, ou seja, altura, afastamento, taxa de ocupação, que, de certa forma, inviabilizam a construção civil em Alegrete. E, além disso, eles estão propondo a outorga onerosa, que é uma forma do município arrecadar momentaneamente uma quantia mais alta, mas que, como eu vou explicar, perde a longo prazo. Por exemplo, numa área do centro ali, que eles estão chamando de zona mista, se permite 4 pavimentos nesse plano que eles estão propondo, e mais 4 sob taxação, né? E essa taxa seria estipulada através do CUB, e daria um valor muito alto. Ou seja, uma construtora, por exemplo, que planeja comprar um imóvel, um terreno em Alegrete e construir nesse imóvel, para ela inviabiliza que ela tenha o retorno necessário para viabilizar esse imóvel, né? Depois eu vou até exemplificar com números. Então, a nossa demanda é a seguinte: para que Alegrete não perca investimento nessa área, não perca a geração de empregos, porque se a gente for comparar com Uruguaiana ou cidades próximas, Livramento, lá a altura pode ser maior sem a taxação, os afastamentos são mais condizentes, a taxa de ocupação é melhor. Então, é muito mais fácil para uma pessoa que quer investir em Alegrete e tem essas restrições todas, ir investir numa cidade próxima. Para o pessoal entender o seguinte: então, tu compra um terreno no centro. Isso. E tu pode construir 4 andares. Lembrando que não é o centro histórico. Não, tudo bem. Porque o centro histórico... Isso, porque às vezes o pessoal, né, pode confundir. Vai fazer um edifício. Exatamente. Tu compra 4, e tu constrói 4 andares, paga paga o preço do terreno. Isso. E aí, se tu quiser construir mais 4 andares, tu tem que pagar numa taxa progressiva de acordo com a altura. De acordo com a altura. E se tu construir, então são 8 andares. 4 mais Pode 4 são 8. Pode construir 8 na torre e mais 2 na base. E se tu construir 12 andares, por exemplo? 12 andares não pode. Não pode, o projeto não é aprovado. Não é aprovado. Não é possível então, construir. Então, ele é 8 andares, o máximo. Isso. Sendo que a Uruguaiana tem lugares onde se pode construir até 45 metros, né?
Depois o pessoal reclama de Dubai, porque que Dubai é desenvolvido, porque lá pode chegar até o céu, né? Pode fazer a Torre de Babel, né? Isso já está na Bíblia. Claro que assim, a gente entende que toda a infraestrutura da cidade ela tem um limite, né? Mas dentro de 12 pavimentos, por exemplo, é um limite totalmente aceitável para Alegrete. 12, 13, 14. Pois é, agora... E isso tem uma vantagem muito Só importante. Que deixa eu entender. Além de ser, pessoal, não é a proibição de não construir até 15 andares, que poderia. Eu acho que poderia, eu sou leigo nisso, eu acho que poderia. Mas só tem que construir 8 e fica muito caro. Fica muito caro, porque o teu limite normal, pela proposta que eles apresentaram até agora, são 2 da base e mais 4. Se tu construir 6... Se tu quer construir mais 4 pavimentos, paga uma fortuna. Paga caro. Mas dependendo, assim... Isso vai para o consumidor depois. E claro, Então é o seguinte, se eu construir 4 andares, o imposto já está aí, normal. Se eu construir 6 andares, vai me sair um pouco mais caro. Agora, se eu construir 8, vai sair bem mais caro, muito isso? Mais caro a ponto de... Obviamente, quem é construtor não vai querer construir. Não vai querer. Então, vamos dizer assim, está sendo taxado o espaço. A volumetria do... O espaço, não é o espaço aéreo. Aéreo. Isso. Está sendo taxado o espaço aéreo. Tá certo, é de Deus, nós temos que taxar. Pois é. Aí a nossa preocupação maior é essa, porque se a gente já tem uma cidade que tem um crescimento que é limitado pelo rio, que é limitado pela BR, que é limitado pela via férrea. Então, se a gente não otimizar o uso da infraestrutura que a gente já tem pronta nessas regiões do centro, né, onde já tem tudo, já tem escola, tem hospital, tem rua, tem saneamento, tem luz, e sabendo da dificuldade que a gente tem em adquirir imóvel em Alegrete, se a gente proíbe se a gente proíbe que se construa, por exemplo, 12 pavimentos, além de expulsar os investidores, vai estimular que haja mais invasões, ou seja, é uma bola de neve, né? Juliana, deixa assim, nós só para entender, depois eu te passo assim, a pergunta, para o pessoal entender. Pessoal, nós estamos discutindo, o programa está indo passo a passo. Vai chegar um momento que nós vamos chamar a empresa, nós vamos chamar pessoas, vai chegar um momento que nós vamos chamar pessoas para explicar o motivo de aumentar tanto o valor, de não poder construir mais para cima. Por que nós vamos chamar? Porque nós vamos dar direito para todos. Nós vamos chamar, todos os sábados nós vamos procurar alguém para nos falar mais dessas partes. Primeiro nós estamos começando na base com vocês aqui. Mas deixa eu dizer o seguinte, para que eu entendo, o cara mais leigo, assim, eu vejo assim, se nós pegar a Zona Norte, nós temos a Vila Nova e o Rio, que não deixa construir a cidade. Se nós pegar a Zona Sul, nós também vamos ter problema com aquele outro lado da BR lá, que não temos muito espaço para ir. Se nós pegar a Zona Oeste, que é o lado de Uruguaiana, nós temos os problemas que nós vamos... Tem lá indústria, depois tem... Quartel. Tem quartel para aquele lado todo, não vai crescer para lá. Depois tem para lá, para o eixo da BR-290, o presídio, coisa e tal, que vai ficar para lá. E aí eu começo a olhar, senhores ouvintes, que nós só temos um caminho que é Zona Leste. Nós temos Zona Leste, quer dizer, a Zona Leste nós podemos chegar até Porto Alegre construindo, ótimo, nós podemos ir até lá. Mas nós vamos ir se distanciando do centro. Então olha pessoal, nós temos que aproveitar esse espaço aéreo que nós temos aqui, tu não acha, Juliana? Com Senão certeza. nós vamos ter que ir para onde? Nós vamos construir aonde? Nós vamos chegar construindo dentro de Rosário. É uma coisa assim que eu coloco para o público entender as suas colocações, a colocação de vocês. E dentro da taxa de crescimento de Alegrete, não tem por que expandir tanto uma cidade. No mundo todo, a tendência é verticalizar. Justamente para otimizar toda a infraestrutura que já existe. E pela previsão, salvo que eu esteja equivocada, que eu não prestei muita atenção, realmente não prestei, na proposta do novo plano diretor, me parece, eu não quero dar certeza, me parece que o limite do perímetro urbano, que vai mais ou menos até o corredor da Corlac,
ele não foi modificado, sendo que ele poderia ir até o final, se estender até lá. Claro que há, neste contexto, uma questão de tributação com relação a áreas urbanas, área rural, ICCIR, ITR, mas existem previsões específicas em cada legislação de uso do solo e tributação, que eu acho que não foram consideradas e nós precisávamos que fosse neste momento. Né? Já que para onde podemos crescer é para a Zona Leste, então que o perímetro urbano se estendesse um pouco mais e se criassem instrumentos de tributação diferenciado com relação ao uso e ocupação desse espaço. Gláucia, Neste momento. com toda a tua experiência, quanto tempo tu tens nessa tua profissão? Uns 20 anos, ótimo.